Sou espírita, frequentador assíduo das reuniões de desobsessão e reuniões públicas da Casa Espírita. Tenho uma mediunidade ostensiva, porém sofro constantemente de crises de angústia e muitas vezes posso sentir um irmão menos esclarecido me causando essas emoções. Oro, peço a Jesus, aos meus mentores que me ajudem, mas muitas vezes isso dura dias. O que posso fazer para me ajudar mais nesses dias tão difíceis para mim ainda? Ser médium não tem sido nada fácil. Que Jesus abençoe sempre a todos vocês. Quer falar, Sâmia? A angústia, ela é difícil para médiuns e para não médiuns. Então, você diz que sente, né, um irmãozinho perto provocando isso. Na verdade, ele pode estar potencializando, porque nenhuma entidade se aproxima de nós para provocar, criar em nós algo que nós já não tenhamos a tendência. Então, ele pode estar potencializando isso. O fato de sermos médiuns ostensivos para quem é, não tem nada a ver com as nossas qualidades morais ou com a nossa fortaleza emocional, psicológica. Ele é um dom físico, como enxergar. Poxa vida, eu enxergo tão bem, mas por causa, mesmo assim, sofro de angústia. Eu ouço bem, não. Né? A mediunidade ela é mais ela é o nosso sexto sentido, que está em desenvolvimento, resumindo. E nós podemos sim ser médiuns, inclusive, não é o seu caso, desequilibrados, que usam a mediunidade para o mal, que usam a mediunidade para se fazerem adorados, virarem ídolos, virarem deuses, né? Como aconteceu muito aí na história do mundo, e a mesma mediunidade. Então, independente da mediunidade, é importante que nós nos tratemos. E os médios, em especial, o primeiro convite que ele ouve numa casa espírita, eu sou médium ostensivo, eu passo mal, comece a se transformar moralmente. Resumindo, ele vai sofrer, ele vai passar por reuniões, por orientações, se preciso, por tratamentos espirituais, para que ele busque o caminho do autofortalecimento moral e, consequentemente, emocional, um processo de autoconhecimento. Então, a casa espírita séria, a casa espírita realmente com conteúdo, ela nos orienta a essa transformação, ela nos oferece mecanismos para que a gente compreenda o que está acontecendo. E, em paralelo, busque ajuda, busque terapia. A angústia nós temos que tratar. A angústia é doença da alma, que muitas vezes se projeta no corpo físico. Depressão é doença da alma, que se projeta desequilibrando o nosso corpo físico e vira um círculo vicioso. Então, vamos curar as nossas almas, ver por onde começar. Por isso que é interessante a gente passar por esse processo de estudo, esse processo de burilamento. É claro que a gente vai começar passo a passo, isso é complicado, isso é trabalho de várias vidas, mas conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em dominar suas más inclinações. Esse esforço, ele já é uma energia que atrai almas maravilhosas que nos ajudam nesse processo de buscar o nosso equilíbrio. Então, veja se a sua casa espírita está lhe propondo esse processo de autotransformação, através dos estudos, das reflexões, das palestras, do que for. Então, não frequente apenas desobsessão. Frequente grupos de estudos também, para você se fortificar. E busque ajuda terapêutica também para a angústia. Bom, eu diria o seguinte, você é médio ostensivo, legal. Se esse processo de angústia aparece nos dias que antecede a reunião mediúnica, ele certamente tem uma causa que está relacionada com as entidades que se aproximam. Se o seu processo de angústia ele permanece antes da reunião, durante a reunião, depois da reunião, você vive nesse mecanismo de dor, angústia, tristeza,
depressão, insatisfação, todo esse grande sofrimento que decorre da inaceitação das coisas, então, muito provavelmente, pode ser de causa espiritual, pode. Aí seria já uma vinculação de uma entidade específica que está vinculada a você, não da reunião mediúnica, e vai exigir uma atenção maior. Se for assim, a reunião é quarta-feira, quando chega na segunda, eu começo a ficar de mau humor, eu começo a me irritar, dar coice nas pessoas, a ficar impaciente, brigo com todo mundo, meu marido briga comigo, todo mundo briga comigo, no trânsito as pessoas me fecham, tudo acontece de errado, eu bato o carro, arranho o carro no portão, coisas pequenas que aborrecem, sabe? O gato sobe nas coisas e quebra, a empregada não veio, meu filho não ficou doente, não pôde ir para a aula, ou seja, muito atrapalho na vida nessa janela de tempo que antecede a reunião mediúnica, é de se pensar que a gente esteja tendo uma perturbação espiritual em função da reunião. Isso é muito comum, tá? Se for isso, é só a perturbação natural do trabalho. Então, a gente reforça a vigilância, reforça as orações, reforça o evangelho no lar, reforça conversando com os amigos do grupo, dizendo, gente, o negócio está pesado do meu lado, o trem está feio. Essa semana está assim, vamos orar, vamos nos proteger e entender que faz parte da tarefa. Se for isso, é isso. Mas se for um processo que perdura, a reunião acaba e o trem continua. Meu carro só dá problema de bateria nos dias que antecede a mediúnica. Nos dias que vêm depois não tem problema. Se eu percebo que na minha semana tem muita coisa no dia anterior ao trabalho mediúnico, a causa é do trabalho. Não tenha preocupação, vamos tocar a vida. É normal que no acoplamento dos espíritos que vão se comunicar, a gente comece a entrar no psiquismo dele, medo, angústia, tristeza, sensação de abandono, que já são das entidades que vão se comunicar. Se não é isso, se esse estado de espírito ele permanece, é outra causa. Não é mais isso. Pode ser uma entidade que vinculou-se a você, um processo obsessivo, ou pode ser que você traga em você mesmo um conflito. O conflito é seu, não é da entidade, é seu. E pode ser as duas coisas. Você já tem o seu e a entidade potencializa o que você já tem sozinho. Nessas circunstâncias, aconselho tratamento espiritual na casa espírita, atendimento espiritual, conversar com o pessoal para tentar atender essa entidade que está se comunicando. E aí, como a Sâmia bem colocou, muitas vezes vai precisar, além do apoio espiritual, um terapeuta e até muitas vezes um psiquiatra, para entrar com uma medicação para regular o sono, regular a ansiedade, depressão, e muitas vezes a gente precisa em função das pressões espirituais que a gente sofre por sermos todos nós espíritos profundamente perturbados. Então, é uma condição natural da evolução do planeta. Analise em qual dos dois casos está e tome a decisão que seja mais adequada a depender de cada um.